Deixa eu ver se meu convidado especial está aqui. Ah, olha ele aqui, a fera. Hoje o quê? Hoje o tema é CRM blindado. Inventei esse CRM termo na blindado. última live, Mala. Na última Eu live, gostei muito. CRM blindado. Vamos falar o que é um CRM blindado, Mas qual a o que importância é de o ter um CRM blindado? Eu fiquei na dúvida também antes de ler, né? Obviamente que depois eu li, mas pô, CRM. Ficou na dúvida? eu fiquei na dúvida, falei, cara, CRM blindado? Como assim? Será que a gente vai Que botar é isso, né? um código, uma senha no CRM? Eu falei, não, não Será pode que ser ninguém isso. pode entrar no É, CRM? cara, aí blindou, ninguém mais entra. Vai fazer onde? Vamos fazer no caderno mesmo, não tem essa não. Então, Para você que não está entendendo nada, toda sexta-feira estou aqui, eu, Gustavo Malavotta, e convidados para falar sobre os bastidores da alta performance comercial, os insights da semana, o que a gente aprendeu na Mola Educação, na empresa líder em treinamento de time de vendas. Então sejam todos muito bem-vindos. E como a gente tem falado, o tema é CRM blindado, o segredo do time de alta performance. Você perfeito. que está aqui assistindo essa live e não sabe se seu CRM ajuda mais ou atrapalha, fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre isso. Tem Mala, CRM. como que Será que tem surgiu alguém o que conceito? pensa isso? Ah, muita gente, tá doido? A maior CRM parte das atrapalha? pessoas, Não não, acredito. maior parte das pessoas acredita que o CRM mais atrapalha do que ajuda. Cara, que loucura, Mota. Sério? A gente tem dado disso? Temos dados disso e temos o porquê disso. Melhor do que o dado é o motivo pelo qual as pessoas acreditam que o CRM mais atrapalha do que ajuda. Motinha não brinca. Quer chutar um motivo? Nada, tá doido? Tu que sabe, eu consegui acertar aqui, graças a Deus. Olha aí que beleza. Ah, garota, agora tá profissional. Oh, eu acho que um dos motivos é porque as pessoas acreditam que atrapalha o tempo delas, né? Elas perdem muito tempo por conta do CRM. Um dos motivos. Então, o principal motivo das pessoas acharem que o CRM mais atrapalha do que ajuda é o fato do CRM ser utilizado apenas como um repositório de informação. Então, se o Interessante, CRM Mota. é apenas um repositório de informação, por que eu não posso colocar essas informações, depositar essas informações no Excel? Por que eu não posso colocar essas informações em um Google Sheets, em um Word? Então, quando o vendedor acredita que o CRM é apenas um local onde ele deposita informação, ele acredita que ele pode fazer isso em qualquer lugar, que ele não tem necessidade de ficar preenchendo aqueles dados. E aí causa o primeiro ruptura, né, que a gente tem que entender. O CRM blindado, né? O CRM ele não é um local onde você deposita informação, ele é um local onde potencializa as ações do vendedor, onde faz com que o vendedor acelere seus resultados, onde faz com que o vendedor ele ajuda a lembrar o vendedor das ações, ele diz o que o vendedor tem que fazer, ele diz como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer. Então, um CRM blindado ele é um CRM que ele está totalmente configurado, parametrizado, para que cada lead, quando for passar de uma fase para outra, já todas as ações serem pré-configuradas. O vendedor ele não tem que pensar muito o que ele precisa fazer, ele já diz o que o vendedor precisa fazer. No final do dia, o vendedor ele usa aquilo como um carro. Né? O CRM ele é um carro, ele leva o vendedor mais rápido a outro ponto. E eu Gostou? acredito, gostei, ó. E eu acredito que certamente essa live vai ajudar muito o líder comercial que tem essa dificuldade de passar isso para o time, né? Pelo menos é uma das coisas que a gente vê quando faz treinamento, que a galera ainda demora a entender. E já tem provocação aqui, ó. Seu Pepe acabou de passar. Um abraço para ele, por sinal. Provocando aqui. Você provoca também. Você, líder aqui, traga para a gente por que será que a gente tem tanta dificuldade em fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente combinou delas fazerem. Né? Então, nós combinamos que as informações estariam no CRM. Aí a pessoa que foi contratada falou: fechou, tá tranquilo. Quando eu estiver trabalhando aqui, eu vou botar tudo no CRM. E quando as coisas começam, a gente vê que não acontecem tanto dessa forma. Então, certamente eu acredito que vai ajudar muito o gestor que tem dificuldade em lidar com esse tipo de objeção dos seus vendedores. E eu Exatamente. adoro isso aqui, ó, Mota. Isso aqui é vida, ó. É Parabéns vida. ao nosso time, cara. Roteiro. Que coisa Boa. fantástica. Vamos a ele. Então vamos lá, o CRM blindado ele tem três pilares: processos bem definidos, ele usa de forma disciplinada e ele tem
uma leitura inteligente dos dados. Mais uma vez, não adianta ficar só jogando informação do CRM de forma desestruturada, sem padrão. Então, isso é um dos erros também. Todo mundo está usando CRM, mas aí o José preenche de um jeito, o Francisco preenche do outro. Pô, essa é a importância do CRM ser blindado, totalmente configurado, para todo mundo colocar as informações de forma padronizada e aí você, como líder comercial, conseguir extrair esses dados ou como Sales Ops, né, ou como Sales Enablement, extrair esses dados para você conseguir ajudar a equipe comercial a ter alta performance. Muito bem. Botinha, aqui na minha colinha tem o seguinte. Quais foram os principais, antes da gente entrar nesse assunto, highlight dessa semana, meu irmão? Foi uma semana fantástica, uma semana de volta. Caramba, voltei de férias. Mala volta. Pô, a mala volta, férias barra lua de mel, que depois a gente conseguiu, né, tirar esse estigma. Essa história, por sinal, muito engraçada. Ué, mala volta, você casou e aí você foi para Nova York com moto. Eu falei, calma aí, gente, olha, vamos lá, vamos respeitar aqui os nossos padrões, né, dentro dos nossos costumes. E aí, nós logo depois, eu no caso, né, viajei, fiquei umas 15, não, nem 15, 10 dias fora. Fui para Itália, cara, nona. E tive a oportunidade de ter vários insights também. Eu queria saber daqui, Bota. Aproveita e vamos fazer um follow-up. O que rolou essa semana? Aqui, essa no semana, grupo? a gente avançou mais ainda na pesquisa de maturidade comercial. Então, além dos nossos parceiros já da Salesforce, dos parceiros da URH, a gente fechou com a eTalent para conseguir levar a pesquisa de maturidade comercial. Então, se você ainda não participou da pesquisa de maturidade comercial, escreve aqui embaixo, eu quero, que você vai receber o link de acesso a essa pesquisa. É uma pesquisa que demora mais ou menos uns 10 minutos, pergunta tudo e depois você vai receber um relatório de como que estão as empresas no Brasil sobre a maturidade comercial. Se as pessoas contratam PJ, se elas contratam um representante comercial, se é CLT, se elas pagam mais fixo ou mais variável, ou seja, é um entendimento global da maturidade comercial das empresas no Brasil. Depois, obviamente, isso vai virar um relatório que quem preencher, quem participar, vai receber. Então, mais uma semana muito produtiva quanto a isso. Mala voltou na terça, a gente teve treinamento aqui no Rio de Janeiro, no X-Day, enquanto Mala estava fazendo um treinamento em São Paulo. Então, eu dei um treinamento aqui no Rio sobre crescimento de empresas e os motivos pelos quais as empresas crescem. O Mala deu um treinamento em São Paulo. Para a galera de da vendas. Multas, né? Que é uma empresa fantástica. Depois a gente fala sobre eles. Boa, Mota. Boa. Teve entrega de mentoria, de consultoria. Hoje ainda temos mais entrega. E a gente avança mais uma semana num projeto que ainda está em off. Vocês em breve vão saber que vai ser a revolução no esporte brasileiro. Mas isso aí, guardem essa informação aí, nos cobrem em breve. Tivemos também, né, irmão, preparativo da semana. Tivemos ontem mentoria para o pessoal do Elite, que é o grupo do Mastermind do Sales Club. Hoje, a gente volta para a nossa fase de planejamento lá da semana que vem. Então, segunda-feira, estaremos no Sales Club, que é uma imersão, acho que todo mundo conhece, que fala para empresários com faturamento até 500 milhões de como estruturar, como montar a sua máquina, como fazer o seu time produzir melhor. E já emendamos aí numa semana com um treinamento no Rio, São Paulo, depois a gente vai a Porto Alegre e Espírito Santo. São esses os highlights da semana ou tem mais coisa aí? Cadê? Tem mais. Teve matéria nossa saindo no jornal sobre a diferença de políticas de incentivo. Então, também, quem quiser ver os nossos artigos, meu e do Mala, é só entrar no nosso Instagram, que a gente coloca lá todos os artigos. Toda semana sai um artigo nosso que é publicado nos jornais sobre treinamento, sobre políticas de remuneração, políticas de incentivo, para você conseguir alavancar o seu time comercial. Muito bom, meu irmão. Que colinha fantástica aqui. Eu tô ansioso, hein, para entrar nesse tema aqui. Como é que a gente faz para entrar logo nele aí? Vamos embora. Mala, vamos lá. Quando a gente entra nas empresas, né, de um modo geral, a Mola Educação ela é contratada para ajudar as empresas a performarem mais, né? E aí a gente entendeu que se a pessoa tiver método e ferramenta, e hoje em dia a inteligência artificial ela consegue chegar lá. Quando você entra nas empresas para dar o treinamento e você verifica que não tem CRM ou que não tem nenhuma ferramenta de gestão, o que você está vendo? Na verdade, vamos começar do início. O que você está vendo
sobre as empresas quanto às ferramentas que podem ajudar o vendedor a performar mais. Pô, acho que de uma maneira geral, as empresas superaram a questão de não ter nada, né? Hoje em dia é muito difícil a empresa não ter nada de CRM. Ela pode ter um CRM aquém do que ela deveria ter, ela pode ter talvez algumas ferramentas não embedadas de maneira correta, ela pode não ter automação. A gente mesmo, né, que usa o HubSpot, contratamos algumas consultorias e vimos que tem potencial para utilizar mais, embora a gente utilize muito. Então, o que eu vejo ainda é um aquém da utilização da ferramenta. Com relação com esse conscientização, a gente teve na semana retrasada, antes do recesso, do meu recesso, uma participação muito legal com uma das maiores empresas de gás do Brasil, para não entrar em detalhes aqui. E o que a gente viu lá é que as pessoas já não sabem mais como fazer diferente aquilo que ela já faz. Então, as empresas, elas estão conscientes do CRM, elas estão conscientes do uso da ferramenta, elas ainda não fazem por alguns motivos. Então, acho que a gente venceu o problema da consciência, vencemos o desafio das pessoas entenderem, mas ainda temos o desafio das pessoas fazerem. Então, isso é o que eu reparo. E aí existem desculpas verdadeiras, né? Falta de tempo, eu não vejo o resultado direto daquilo. É igual a academia. O CRM é meio que academia, né? Você vai lá Falta todo de dia. recompensa imediata, né? Perfeito, Mota. Então, cara, eu vou lá, preencho, mas pô, perco 2 horas do meu dia. Eu vou lá, preencho, mas ela só vê perda num primeiro momento. E as outras áreas também não mostram, e aí vai um dever de casa agora para a galera das empresas. As áreas correlatas que se aproveitam do CRM não mostram para quem está preenchendo o verdadeiro ganho, né? Então, exemplo, as campanhas de marketing, quando utilizam o CRM, deveriam voltar lá na equipe de vendas e falar: ó, que legal aqui, turma, graças ao que vocês fizeram, a gente está fazendo essa campanha mais cirúrgica, a gente está fazendo essa campanha mais objetiva. Então, falta também, excelente o que você comentou, falta o retorno, né? Então, cara, cadê o retorno? Por que eu estou fazendo isso? Sim. Dei o exemplo aqui da academia, né? Você vai lá, cara, faz o exercício, não vai ter resultado. Mas se você mede, se você dá feedback, se você mostra para o time que naquele período, por conta do que foi feito, teve resultado, as pessoas vão começar a ficar mais motivadas para fazer. Fixa aí o comentário, Mala, CRM blindado aqui que eu coloquei para a galera que está entrando saber qual que é Agora. o tema da live. E falta consistência, né? Então o cara preenche só quando vai ter a reunião na semana. O cara ele só preenche quando o líder dele cobra. Ou seja, o CRM ele está sendo usado apenas como repositório de informação, né? Como um relatório, né? E o CRM ele não pode ser um relatório, senão ele é muito pouco útil, né, para as companhias. Então, se você não usa, se você líder não usa o CRM, né, você faz daily com o teu time de vendas, você não usa o CRM na reunião de daily, se você não abre, vai discutir de vendas com o teu vendedor, abre o CRM e você não usa isso para o teu dia a dia, não faz sentido ter um CRM, né? Então, hoje lá na empresa, a gente tem reunião toda 9h30 com o time comercial, todo dia, e é com o CRM aberto. Vamos de trás para frente. Quais estão em fechamento, quais estão em negociação, quais estão em reunião. E vai batendo card por card todo santo dia. Por quê? Se não está no CRM, não existe. Não adianta ficar dependente da cabeça do vendedor, né? Que a cabeça do vendedor, assim como a nossa, falha, né? Naturalmente. Né? Fora os follow-ups. Se a gente esquece card, imagina o follow-up. Perfeito. Olha que comentário legal aqui do Renan, né? Já vem nessa linha. A falta da real cultura de vendas é muito presente. E a cultura de vendas é para ser alastrada. E de fato, né, é o que você falou. Não tem recompensa, não tem direcionamento, não uso ela. Não uso. Cara, se tem uma reunião para você usar ela, usa na ferramenta, usa na reunião. E eu vejo também essa palavra muito boa aqui, cultura. Falta de cultura mesmo. Então, O que é cultura de vendas? boa, excelente, cara. Vamos lá. Quer entrar nesse tema? Deixa eu baixar essa persiana aqui. O que você acha? Vamos falar de cultura de venda ou não? Vamos falar de cultura, né? Etimologia da palavra, né? É O que é cultura, né?
Por É que um eu faço, combinado né? social, é um combinado social de rituais, movimentos, rotinas, como as pessoas se comportam, isso é cultura. Né? Cultura Perfeito. é como as pessoas fazem o que elas fazem, dentro daquele microambiente ou macroambiente. Então, a cultura no Brasil é assim, assim, assado. Aqui a gente passa. A velocidade do carro é 80, da rua é 80, a gente passa a 90, toma uma multa e acha que tá maneiro. Aí tu vai para os Estados Unidos e tu respeita literalmente a velocidade lá porque você não quer ser preso, porque você sabe que lá a bronca vai ser maior. Então aqui a mesma pessoa está nesta cultura brasileira fazendo algumas ações, algumas atitudes e vai para uma outra cultura, ou vai aqui, a gente vai para bar, bebe, né, algumas pessoas e vai para Emirados Árabes e não bebe. Ele muda a sua ação porque a cultura daquele local ela força um certo tipo de comportamento. Então, cultura é exatamente isso. Cultura de vendas é quando a gente constrói essas políticas de ações e comportamentos que levem ao que a gente fala que é a importância da empresa, né? Só existem duas áreas na venda. Quais são? Duas áreas nas empresas, né, Marcos? A que vende é que dá suporte. E se elas duas não interagem na mesma cultura, perfeito, a gente tem o desafio do não fazer, né? Não quero, não posso, não consigo. Não quero, se faz parte da sua cultura, o não quero existir, né? Ah, não quero fazer, não quero usar crachá, não quero participar da reunião, não quero preencher o CRM, ela vai reinar de forma a gerar mais insubordinação. Agora, se tem a cultura do não posso e não consigo, eu te ajudo e eu não quero estar erradicado, a gente vai poder certamente ter o resultado muito melhor diante da cultura, como o Mota disse muito bem. É isso aí. Boa. Mais uma pergunta? Vambora. Eu faço ou você faz? Tá aqui, ó. Como o CRM tá aqui na tela. Como o CRM impacta diretamente na previsibilidade das vendas? Pergunta boa. Iron Ross na veia, né? Então, o que que traz previsibilidade? Planejamento, visão, segurança. Então, a previsibilidade, ela nada mais é do que a confirmação daquilo que eu consigo prever, ver e, diante de um futuro, traçar um caminho que faça com que eu chegue lá. Então, o CRM, ele é a bússola, né? Então, por que que eu perdi a venda? Tem que estar no CRM. Quais são as etapas do processo da venda? Está no CRM. Qual é a SLA? De quanto em quanto tempo aquela situação vai acontecer? O que que tem que acontecer? SLA, de novo, depois daquela atividade. Então, se eu tenho tudo que eu devo fazer diante de um planejamento traçado no CRM, é o principal motivo, ferramenta para eu fazer. Então, botar gasolina no carro, senão o carro não anda. Então, se eu não botar lead, no CRM não funciona, minha operação não funciona. Se eu não tiver um velocímetro, se eu não tiver um medidor que diz se eu tenho gasolina ou não, meu carro vai parar. Então, tudo está dentro do seu, fazendo analogia com o carro, acho que vai ficar boa para entender, está tudo dentro do seu cockpit. Né? Quando você entra no carro, você vê quanto que tem de gasolina, quanto que tem de água, se tem fluido, se não tem, se eu estou na velocidade certa, se eu não estou. Então, o CRM ele é esse painel que apresenta para a empresa, para o colaborador, para o líder, para todos os interessados, o principal resultado, que é a venda de forma como que ela está acontecendo. Se as Boa. empresas não preenchem isso, elas perdem o cockpit, elas perdem aquilo que está mostrando para a empresa e para todos os envolvidos se a gente está na direção certa ou não. Boa. Tem uma frase do Confúcio. Ah, moleque, gostou, né? Agora eu Pô, tô você lendo um livro tá, de moleque. milênios, né? Que é, se eu, na verdade, se queres prever, eu estou pegando minha colinha aqui. Se queres prever o futuro, estude o passado, Bom, né? Então, para eu conseguir prever algo, eu preciso olhar a história para eu conseguir saber para onde a gente está indo. Então, o CRM, quando eu quero entender sobre previsibilidade comercial das minhas vendas, eu vou precisar ver qual é o histórico, quantas reuniões eu precisei fazer para ter uma venda, quantas ligações eu precisei fazer para ter uma reunião, quantos contatos eu precisei conectar para eu conseguir fazer uma ligação. Você tendo o histórico, você consegue prever muito melhor o futuro. E aí você começa a ter previsibilidade. Depois que o seu pipeline começa a ficar cheio com informações no seu CRM, aí você começa a ver que, por exemplo, você tem R$ 1 milhão
na coluna de fechamento. E que você, quando está na coluna de fechamento, você fecha 80%. Aí você tem mais 5 milhões de reais na coluna de reunião. Você sabe que quando tem 5 milhões de reais na coluna de reunião, você tende a fechar 50% dos projetos que estão ali. E aí você começa a fazer um forecast, que é uma previsão de faturamento futuro. Então, o CRM ele é a ferramenta que vai te dar essa visão do teu faturamento futuro. Se você ainda não sabe, se ainda é um susto quanto você vai vender nos próximos 2, 3 meses, é porque você não está usando o CRM do jeito certo. Muito bom. Tem mais pergunta, irmão. Posso ler agora? Olha que legal aqui, ó. Quem deve ser o guardião do CRM? O líder ou o vendedor? Muito legal. Quem deve ser o guardião do carro de Fórmula 1? O líder como é que é o nome? Do time, né? O dono da escuderia ou o piloto? Né? Quem é o guardião? Deixa a gente pergunta para vocês em aberto. É meio que é óbvio, né? Quem é o guardião do CRM? É todo mundo que usa o CRM que precisa do CRM. Então o CRM ele tem que ser, assim como o piloto, o vendedor ali, ele tem que usar da melhor forma possível. Porque se ele usar de forma negligente, a informação que vai passar para o cockpit, para a equipe lá, quanto ele tem que acelerar, vai ser errado. Né? A equipe tem que usar o CRM da melhor forma para ele conseguir dar as melhores orientações. Então o CRM ele é uma ferramenta que é utilizada pelas áreas, pelo vendedor, ele é utilizado pelo líder, ele é utilizado pelo Sales Ops, ele é utilizado pelo Sales Enablement. São 4 pessoas ou áreas dentro da companhia, né, elementos, vamos chamar assim, que utilizam o CRM. Todos eles devem ser guardiãos do CRM. Perfeito. E legal, né, Mota, que a gente fica pensando assim, o principal guardião, né, a pessoa que cuida é o líder, né? Como se o líder ficasse com a incumbência de, galera, a empresa é de adulto, né? A empresa não é de criança. Então, se o líder não veio, não vão preencher. Não, é responsabilidade de todo mundo. Todo mundo sabe que tem que apagar a luz quando for embora do escritório. Todo mundo sabe que tem que desligar o ar-condicionado. Todo mundo sabe que tem que preencher o CRM. Então, não sou eu que cuido da luz do escritório, todo mundo cuida. Acho que ontem a gente teve um exemplo legal disso lá no escritório, né, Mota? Vazou o ar-condicionado e, né, a gente não tem a pessoa que cuida da limpeza já tinha ido embora. A gente não tem um responsável pela limpeza de quando cai água. Então, a pessoa que viu foi lá, pegou o pano, limpou. Então, nós somos o responsável, nós somos o guardião, todos nós, né? O dono, o líder, o colaborador, a pessoa direta e indireta, todo mundo está focado em fazer o CRM funcionar, porque sabe que se faltar gasolina, se faltar, né, um velocímetro, se faltar água, o carro vai parar. E não é que o carro das empresas, no caso a operação comercial, pare, mas ele começa a andar mal, ele começa a dar problema, ele começa a dar defeito. Então, ontem, mais uma, Mota, vou chamar de hater porque o comentário não foi ofensivo, falou assim: você acha que uma operação comercial funciona igual uma indústria? Não é assim não, amigão. Não, eu parei de ler aí, né? É igual uma indústria. É igualzinho. Não muda absolutamente nada. Assim como tem ISO, existe padrão para operação comercial. Então, uma fábrica tem ISO. Tem que botar 2 ml de poliol, de tanto de poliéster, tanto de silicone, vai sair um colchão. Se mudar a forma, não sai colchão. Ponto. É a mesma coisa em venda, Mota. Mas é o que eu falo também. Se o CRM não está blindado, o vendedor ele não vê o porquê preencher. Então ele Perfeito. volta a falar, estou falando 10 vezes aqui. Se o CRM é só o local onde o vendedor tem que preencher coisa, é mais um relatório que ele tem que fazer. Perfeito. O CRM ele potencializa o resultado do vendedor, ele é uma mola, eu tenho que pular mais alto. Ele é uma mola, ele é uma cama elástica e eu tenho que pular mais alto, ele vai usar a cama elástica. Né? Eu tenho que pular mais alto, então bota a cama elástica. Só que se o CRM não é uma cama elástica, ele é simplesmente mais um chão que eu vou pisar, para que eu vou ter que ainda construir o chão? Então a gente precisa construir o CRM blindado, configurar ele, para que o vendedor veja, cara, se eu não preencher, o meu resultado vai ser pior. Eu não vou pular tão alto. Eu vou até pular, mas não vai ser tão alto. É fundamental que o CRM tenha todas as configurações necessárias para isso.
E tem como, tá? E se o seu CRM não tem essas configurações, tem que mudar de CRM. Porque é Perfeito. importantíssimo que você configure os bloqueios. Por exemplo, não dá para finalizar um card, né, ou fazer uma venda sem estar preenchido o perfil de cliente, sem estar preenchido os dados de CNPJ do cliente, sem estar preenchido o endereço. Então não tem como, mas o meu vendedor não preenche. Não tem como ele passar de fase, algumas fases, sem preencher certos campos. Né? Não tem como você fazer um forecast sem colocar o vendedor, ele passa para a fase de reunião sem ter um orçamento. Então você começa a bloquear porque isso ajuda a empresa e o vendedor a priorizar quais são os leads que ele vai dar mais foco. Então é fundamental, né, você conseguir fazer com que você construa de fato um CRM que ele seja a cama elástica para o vendedor pular mais alto. Senão vai ser uma briga. Ó, irmão, que legal. O Bruno corroborou aqui, Mala, mas para ter essa consciência precisa ter cultura, perfeito. E o Renan fez uma pergunta aqui, ó. Vou responder. Tem um gestor que não sabe interpretar os relatórios do CRM. Cara, isso, pô, isso é bom, hein? Isso aqui é bom da gente explorar, Mota. Ele não sabe interpretar o relatório do CRM para formular a previsibilidade. Qual a melhor forma, na nossa opinião? Puta, que golaço. E aí Vamos tem lá. muito esse problema, né? Vai lá. Vamos lá. Que eu não estou vendo o resto da pergunta, quer dizer, para Não, é isso mesmo. formular a previsibilidade. Vamos Isso. lá. A formulação da previsibilidade, se o seu CRM está blindado, ela já é automática. Você configura, já tu faz o setup da sua ferramenta, para baseado nas informações que o vendedor vai colocar, ele já cospe para você esse forecast. Não é algo que alguém tem que parar para executar, tá? Mas de toda forma, eu acho que esse é o problema, é o menor dos problemas, porque o CRM configurado ele já te entrega. O problema maior é o meu líder, o meu gestor não consegue ver onde está o problema da operação comercial. Porque ali você consegue ver se o problema está em conexão, se o problema está em lead time, se o problema está porque a pessoa está dando mole e não está executando as atividades. Então, a interpretação dos dados ela é fundamental. Por isso que em muitas empresas, né, e aí eu volto para o futebol, o treinador, o técnico do time, ele não treina o goleiro, ele tem um treinador de goleiro para treinar o goleiro. Em área comercial maior, você tem o líder comercial e você tem o cara chamado Sales Ops, né, Marlon? Não, pô, ótima analogia. Quando você tem uma pessoa para analisar número, uma pessoa para treinar o goleiro, uma pessoa. E quando eu não tenho também, né, Moto? Que eu acho que é um bom questionamento. O Jeff Bezos, se não me engano, falou a frase de que o mundo vai ser. Por sinal, ele casou, tá aí um assunto que não tem nenhuma relação aqui, mas foi um Muito, super muito casamento. obrigado pela informação, realmente. Acabou de casar, tá? A Kim Kardashian tá Contigo. lá, né? Então, ele, ele fala, né? O mundo é dividido entre as pessoas que geram números e leem números. Por sinal, tem uma dica fantástica para você que está assistindo aqui, com essa quantidade toda de inteligência artificial que está surgindo, seja a pessoa que saiba ler números. Porque certamente gerar, e ela é generativa, né? A IA, cada vez mais, ela vai gerar mais, mas se eu não souber ler, eu fico. Minha mesa é dividida com a do Mota, né? A gente senta no mesmo espaço. Eu fico vendo lá ele com o fonezinho dele lá e tome de IA, tome. Então, o que que ele está fazendo? Certamente ele está refinando, mas está sabendo perguntar, está sabendo o que buscar, está sabendo. Então, ainda nessa linha, se eu tenho uma pessoa que cuida disso, que é ótimo, e se eu não tenho? Se eu tenho um treinador de pré-venda, de goleiro, fazendo analogia, tá? E se eu não tenho? É você, criatura. É você que, para ganhar tempo para fazer isso, tem que delegar. Mas ainda na pergunta do Renan, tem, não tem jeito. Tem por onde correr. Ah, e se o cozinheiro não sabe cozinhar? Pô, cara, Ou ele demite o aprende cozinheiro. ou Ou ele troca. aprende ou troca, porque não tem como um líder não saber ler informações, porque se ele não sabe ler, ele não sabe direcionar, né? A analogia do moto é boa. O técnico, quando vai para o vestiário, ele vai um monte de assessor dele dizendo quantos passes, quantos dribles, quantas saídas de bola, ele sabe literalmente tudo. Tanto é que você repara, e é bom agora o Mundial você fica vendo, né? Tá lá o técnico, tá o cara toda hora no ouvido dele buzinando, dando algum tipo de informação, certamente levantado do que ele está vendo com estatística. E tem Muito
eu até fiz um artigo, não sei se a gente publicou esse. Existe uma coisa chamada viés dos dados. Aham. Né? Na Segunda Guerra Mundial, os americanos eles pegavam os aviões que iam, né, os caças, né, não sei se era caça, né, mas os aviões que retornavam para o campo de batalha, para o hangar, e viam onde que tinham os buracos na fuselagem. Né? E aí, onde é que você vai reforçar o avião? Né? Naturalmente, as pessoas vão pensar que eles vão reforçar onde tem muito buraco. Né? Só que aí esse é um viés dos dados. Se você não sabe interpretar, você vai dar a informação errada e vai fazer tomar a ação errada. Então, o avião que estava retornando, ele tomava vamos pegar aqui esse negócio aqui. Ele tomava muito tiro nas asas e as pessoas estavam querendo reforçar as asas. Só que as pessoas não pensaram que esses são os aviões que estão retornando. Porque os aviões que não retornavam é que tomavam o tiro no motor, no meiolo. Então, onde você tem que reforçar? Você tem que reforçar justamente onde não estava tendo tiro, porque os aviões que tomavam tiro ali, eles não retornaram. Então, é óbvio que a pessoa que está liderando a equipe, ela precisa saber interpretar os dados. Mas alguns dados já são automaticamente interpretados pela própria ferramenta se você blindar o seu CRM. Então, se você não sabe fazer isso, entre em contato com a gente ou com algum especialista que a gente ajuda você a configurar o teu CRM para que principalmente previsibilidade, bloqueio de campos, limitação, leitura das informações, ciclo de venda, lead time em cada fase. Esse tipo de dado ele é básico. Né? E se a pessoa, o líder, não sabe interpretar, entre em contato com a gente, nós temos treinamento de liderança comercial. Então a gente vai conseguir ajudar o teu líder a interpretar melhor os dados, a ler o painel. Eu brinco muito, Mala, quando a gente vai vender a máquina de crescimento previsível, eu falo assim, cara, tu sabe pilotar helicóptero? O cara fala, não. Eu falei, beleza, eu vou construir uma máquina, vou colocar um helicóptero na tua frente. Você não vai saber nem ligar, nem tirar do chão. Então, preciso te treinar para você conseguir tirar o helicóptero do chão, saber se tem gasolina, se não tem, como que pousa. Esse é um trabalho de estruturação de área comercial, de gestão, liderança e vendas. Não é uma coisa só de vendas. Né? Muito bom. Vamos voltar aqui, senão o povo vai puxar. Já recebi no ponto aqui uma puxada de orelha que a gente não está seguindo a nossa pauta aqui, estamos Tá cheio de empolgados. pergunta aqui, pô. Responder a pergunta da galera, mas certamente as perguntas que estão aqui que são muito boas, que foram inclusive da audiência nossa durante a semana, quando a gente botou as caixinhas de perguntas. Respondam, por favor, as caixinhas que a gente coloca durante a semana, porque são elas que dão esses insumos maravilhosos aqui. Ó, acho que a primeira já foi, né? Então, o que é um CRM blindado? O CRM que é aquele que eu não somente preencho, mas eu garanto a consistência, eu faço com que a rastreabilidade das ações se tornem algo proveitoso e produtivo. Ele tem três pilares: processos bem definidos, uso disciplinado e leitura inteligente dos dados. No próximo bloco, a gente já vai caminhar agora para os erros. Então, quais são os erros de desblindagem? Falar muito bem sobre os maiores problemas que a gente vê no caso da desblindagem. Então, o que acontece, senhor Mota, quando há a desblindagem? O que são os erros que causam? A gente tem um lá. A gente está com um vendedor que está em rampeamento, novo, na casa, ainda está se familiarizando com o CRM, e ele está desblindando. Como? Ele está lá com a planilha de Excel do lado. Então, ele vê informação na planilha de Excel, ele preenche na planilha de Excel, depois ele transfere as informações para o CRM. Ou seja, é um retrabalho, não está condicionando o cérebro para ver onde tem que ver, não está se acostumando a utilizar aquela ferramenta. Então, ainda na desblindagem, Mota falou a primeira, que é não utilizar a ferramenta da forma como ela deve ser utilizada. Então, isso faz com que a gente desblinde, ele fica capenga. CRM que virou um diário de bordo sem ação, é esse caso, então eu tenho lá, mas ele não está preenchido. A falta da padronização, está na mesma linha. Follow-up solto, pô, isso aqui é bom demais, mano. Sem data e sem estratégia. Fala mais aqui, que é o que você vê, literalmente. Pessoal, sabe que eu vejo muito? A gente visita muita operação, né? Então, eu até brinco de vez em quando em palestra, de vez em quando você não me vê muito aqui, porque eu estou trabalhando mesmo. E aí eu vejo lá, o do Mota. É igual caderno na época do colégio, lembra? Você pegava, eu pelo menos era esse cara. Como eu não era nenhum aluno
fantástico, eu ficava pegando o caderno dos outros para depois fazer o meu resumo na hora da prova. Aí o caderno da aluna exemplar tinha florzinha, grifado, tinha, cara, caneta cheirosa. No outro era só highlight, ele só anotava o preguiçoso, só anotava o que ele queria. No outro tinha informação demais e pouca informação. Então isso é uma despadronização. Um preenche o campo, o outro não preenche, um preenche muito daquele campo, o outro não preenche nada. Isso acaba com a blindagem do CRM, porque tem que ter padrão, né? Então tem que preencher os campos obrigatórios, tem que preencher com detalhe as informações. Mais uma vez, um nosso vendedor novo, um querido aí que está com a gente, mas que trouxe, né, para a gente à tona uma série de questões que a gente vinha falhando. Nós vínhamos falhando. Ah, mas fulano de tal. Falei, olha no CRM. Não tem nada. Falei, pô, não tô acreditando, não é possível que não tem nada. A gente atendeu ele, tem que ter coisa. Ah, não tem. O que que aconteceu? Voltamos a atender fulano de tal. Eu falei, e agora? Tá no CRM? Ele falou, não, mas já não estava. Eu falei, então corrige, criatura. Se já não estava, agora vai ter que ter. Então corrige os erros do passado para que não continue, porque se eu deixar para lá, vai continuar. Ninguém, né? Eu falo isso no enteado aqui. Ele, mas alguém vai arrumar minha cama. Não! A tendência é não arrumarem a sua cama. A tendência é a sua cama ficar bagunçada. Você tem que arrumar a cama, porque senão alguém não vai arrumar para você. Então, a falta de padrão. Boa. O que mais, irmão? Ainda no bloco 2 aí, você tá com a Não bolinha preencher, também. não preencher as atividades, né? Toda vez que você faz algo, que você faz alguma atividade com aquele lead, você precisa registrar isso. Por quê? Qual a importância disso? Para a gente conseguir medir quantas atividades são necessárias para você conseguir chegar a uma venda, para a gente conseguir medir quais as ações de fato são efetivas para que a venda aconteça, ou o que faz a gente perder o lead. Então, todo card precisa ter, todo lead, né, precisa ter uma atividade programada. Então, se você abre seu CRM e tem lá algum card, né, que é algum lead daqueles, algum contato seu que está sem atividade, isso mostra uma falha na execução de follow-up. Pô. Então, você precisa fazer. E outra coisa, uma coisa até que a gente pegou numa operação que a gente estava acompanhando essa semana. Não é para o vendedor fazer o que ele acha que ele tem que fazer. É para o vendedor fazer o fluxo de cadência que foi configurado e foi configurado para a tua operação. Então, se no dia 1 tem que fazer 2 ligações, 1 e-mail, no dia 1 é 2 ligações e 1 e-mail. Fim. Ah, mas eu acho que não tem que achar nada, é 2 ligações e e-mail. No dia 2, é conectar no LinkedIn, é mandar um WhatsApp e ligar. No dia 2 você vai fazer exatamente isso. E você vai indo até você conseguir fazer essa conexão. Então, o fluxo de cadência, que é a configuração do que precisa ser feito em cada dia, é importante, que a gente chama de fluxo de cadência mesmo. Como resolver o excesso de leads para manter o CRM em sincronia com as novas atividades? Isso é muito Ótimo, bom. ótimo. Isso é muito bom. Higienização. Tem um conceito maravilhoso, mas que pouca gente fala, que chama saúde do pipeline. Né? Então, quantos leads um vendedor pode ter ao mesmo tempo ativo no seu pipeline? Não é infinito. Né? E aí vai a higienização que o Mala está falando. Então, se o vendedor só consegue atender ao mesmo tempo, trabalhar ao mesmo tempo 80 pessoas naquela semana, não adianta você mandar mais 5 para ele, porque ele vai deixar a peteca cair. Ah, como é que eu chego nesse número? Observando o passado. Então, você vai ver, atende-se bem na minha empresa 30 por semana, 80 por semana, 150 por semana, 20 por semana. Você vai entender. E você não vai mandar mais lead. Ah, mas o que eu faço então se o lead sumiu? Higienização da base. Você dá lost. Porque você não está dando lost no lead. Você está dando lost na oportunidade para aquele lead. Mas o lead continua lá. Tu não está jogando fora o lead, né? É um conceito também muito doido, né? As pessoas acham que quando ele dá lost na oportunidade, ele está jogando o cliente fora. Um potencial cliente fora. Não, criatura de Deus. Você não está jogando o cliente fora. É aquela oportunidade que foi criada porque ele levantou a mão, porque você foi atrás dele, que acabou. Aí você pode criar outra oportunidade, mas aquela foi embora. Até porque ele continua lá, né? Ele não morreu, não. Você pode ressuscitá-lo a qualquer momento. Na verdade, nem é a palavra certa ressuscitá-lo. Você pode reaver o contato com ele, até porque ele está vivo, ele não morreu. O principal ponto é qual é a
estratégia. Então, por que que eu parei de fazer contato? Tem que estar um motivo lá. E aí tem a ver muito com a pergunta que já está na sequência aqui. Qual é o principal ponto de maturidade da equipe para entender essas fases e como que a gente chega nesse ponto de maturidade? Ma- Turma, Maturidade. maturidade, muito boa essa palavra, né? Turma, isso serve para tudo e principalmente em operação comercial. Se as pessoas não estiverem embarcadas, a gente gosta muito da analogia do trem lá na empresa, a gente fala dela toda hora, né? Então, nós vamos para a Patagônia. Tem gente que não quer ir para a Patagônia. Tudo bem, querido. Na próxima estação você desce, né? Então, a empresa tem uma meta. A gente tem que chegar lá. Ah, mas pode ter furacão, pode ter efeito externo, pode, mas nós estamos indo para lá. A maturidade do time é o que determina esse processo de cultura sendo feito ou não feito. Então, essa maturidade, ela é não permitir mesmo. Se um vendedor seu, pegar exemplo de varejo, abre o caixa e pega lá R$ 1.000 do caixa e vai embora. O que que você faz? Né? Eu perguntei isso uma vez, moto, para o empresário. O empresário falou: tá, eu demito na hora. Tá louco? Como assim? Vai me roubar a minha cara? Eu falei, boa. E se o seu vendedor não preenche o CRM, o que que você faz com ele? Aí ele ficou olhando para cima assim. Eu falei, pois é. Então, quando ele enfia a mão no caixa, você está dizendo para mim e para todo mundo que isso é um absurdo. Mas quando ele não preenche, você tolera. Então, olhar para a mão no caixa da mesma forma como não preencher o CRM é o que faz, aí volta a palavra, a maturidade do seu time em entender o que ele pode e o que ele não pode. Então, uma criança, por exemplo, ela não tá madura para entender o que que acontece se ela enfiar a mão no fogo, se ela tentar ligar um fogão. O vendedor, se ele não entende, ele não tem maturidade para entender. Se enfiar a mão no fogo, que é não preencher o CRM, vai queimar a mão dele, ele vai continuar fazendo. Então, a maturidade depende de você ter pulso firme para não deixar as coisas acontecerem. Ah, mas se eu tiver pulso firme, eu não vou, vai sobrar ninguém na minha empresa. Aí é outra live, tá? É uma live sobre Não, como e fazer as quanto pessoas fazerem. menos maturidade você tem, mais regra você tem que seguir, pô. É, perfeito, Então, o teu perfeito, nível de maturidade, de senioridade é inversamente proporcional ao volume de regra que você tem que seguir. Então, quanto menos perfeito. sênior, mais regra, Muito porque bom. você ainda não sabe ainda lidar com as diferentes situações. Então, você precisa seguir padrões. Quanto mais sênior você é, tende a você usar menos os padrões, porque você já vai ter mais Perfeito. conhecimento. Não quer dizer que você não vai seguir nada, mas você pode. Agora, quanto menos senioridade, mais padrão, mais regra. E é assim mesmo, é para proteção do processo. Porque se você não sabe, vai botar o dedo na tomada. Vai tomar choque. E tem a ver aí, ó, Moto, ó. Vivo em operação que tem um sênior que vende todo dia e três júniores que não, que só atendem. Treinamento, processo, seguir aquilo que foi combinado no playbook, no onboarding, no ongoing, para que as pessoas façam, tem que ser Fez feito. o processo de shadowing, fez o treinamento, uma fase do Sales Enablement, uma das atividades é o trabalho de shadowing, de sombra. Então, um sênior tem o cara novo lá, que ele só atende. Esse novo, ele acompanhou o sênior a fazer vendas? Ele aprendeu a fazer vendas? Porque também, o cara só atende e não faz venda, por que ele não está fazendo venda? É falta de conhecimento do mercado, é falta de conhecimento do produto, é falta de conhecimento da empresa. É muito difícil uma pessoa que não conhece o mercado, o produto e a empresa conseguir de fato passar a confiança e a credibilidade que o cliente precisa, né? Então, a gente, é que eu não estou com os números aqui, mas posso até buscar. Mas Busca boa aí. parte das vendas não são feitas porque os clientes não confiam no que o vendedor está passando. Então, se não confia, não compra, irmão. Venda é confiança, diretamente relacionado à confiança. Deixa eu achar aqui Vai. essa informação. Procura aí que a gente vai aproveitar. E aí, turma, infelizmente não, né? Porque as coisas acontecem como tem que acontecer. A gente está muito próximo do final da nossa live, a gente vai até às 9. Deixa aqui sua pergunta, é uma pergunta provocativa. Quando a gente gosta muito, a gente dá até prêmio para essas perguntas. Então, faça sua pergunta, traga seu depoimento e não necessariamente uma pergunta, faça também um comentário. Até já agradecendo aqui ao Renan, que trouxe bastante
provocação e dúvidas pertinentes para a nossa discussão. Treinar o time para vender tem relação direta no treinamento com o CRM? Direta. Faz parte do treinamento treinar no CRM. Então também tem que treinar. Um dos motivos pelo qual as pessoas não usam é porque elas não sabem. Então, vou dar um exemplo aqui da Tatá, que é minha personal, que eu gosto muito, mas que faz esse trabalho à distância. Então ela fica lá no meu ouvido, Malavota, preencha a planilha. Eu te mando a planilha, aí eu esqueço de preencher a planilha, lá vou eu fazer o exercício, aí ela tá lá na cidade dela, não faz a menor ideia do que eu fiz. Então, um dos motivos é porque eu não preencho. Por quê? Porque não está na minha rotina, não está no meu dia a dia. Então, eu preciso me forçar, e aí esse preciso forçar é treinamento. Então, treinamento modela a minha forma de pensar. Conforme eu penso, eu passo a fazer diferente do que eu já fazia. Se eu não treinar, eu vou continuar fazendo sempre da mesma forma. Então, o treinamento é para quebra de padrão. O treinamento é para fazer diferente. O treinamento é para que eu faça de uma forma que agora tem que ser a forma correta. Então, se você não achou aí, tem outra pergunta aqui, mano. Vamos lá. Vai indo aí que. Sales Ops também recebe comissionamento com um time de venda? Com certeza. Então, tem meta. Não como, né? Não como, né? Não. Sales Ops recebe comissionamento com. Ah, não, desculpa. Não, Sales Ops tem um comissionamento. Remuneração, pessoal, é o efeito de colocar no lugar certo um incentivo. Beleza? Essa frase para mim é sensacional. Política de Remuneração. incentivo. Uma forma é o comissionamento, né? Perfeito. Outra forma é um prêmio, um bônus, um variável. Não necessariamente é um comissionamento. Tem que Perfeito. separar isso. Então, remuneração, ela é colocar o incentivo no lugar certo. Como o Moto falou muito bem, não necessariamente é dinheiro. Pode ser equity, pode ser ganho de bonificação de férias. Você tem que dizer para o Ops de onde que ele está acertando. Tá? Então, incentivá-lo é dar feedback, é dar remuneração, é dar instrumento para ele. Eu gosto muito disso. Então, Mota faz isso toda hora como CEO. Alguém chega lá e pede alguma coisa para ele. Ah, cara, me dá uma ferramenta aqui. Falo, beleza, o que você vai fazer para eu te dar essa ferramenta? Ah, eu não sei. Então, é erro nosso, né? Se ele não sabe o que ele tem que fazer para ganhar incentivo, é porque o líder não está, que não é o nosso caso, o líder não está dizendo para ele o que de fato ele tem que fazer. Então não é Então, comum, tá? Respondendo, não é comum Sales Ops receber comissionamento. Mas é comum todo mundo da operação de vendas receber variáveis. Tá? E aí tem variáveis de política de incentivo de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Longo prazo, como o Mala falou, são stock option, phantom share. De médio prazo são as bonificações anuais, as premiações anuais. E de curto prazo podem ser incentivos semanais, desde férias, desde sair mais cedo, desde ganhar um dinheiro. E não necessariamente esse dinheiro precisa ser percentual, ele pode ser um valor fixo. Então, tomar cuidado com isso. A política de incentivo que a empresa tem não envolve exclusivamente, como o Mara falou, dinheiro. Política de incentivo envolve vários elementos. Isso é uma ciência que precisa ser muito bem estudada e é o que a gente constrói quando a gente está estruturando a máquina de crescimento previsível, né? Então, tomar cuidado para você não botar um incentivo no lugar errado. Achou aí? Vamos para outra? Não, vamos para outra porque acabou que tá no escritório. Não vou... Então vamos embora. Como treinar um vendedor melancólico e tímido? Eu não sei se eles estão na mesma caixa, né? O melancólico e o tímido. Quais ramos vocês usam? Quais ramos vocês usam ou não tem jeito? Quais as ferramentas que a gente usa? Pessoal, não rotule, não discrimine, isso vale para a sociedade, vale para a venda. Não traga para dentro de casa um motivo pelo qual as pessoas não fazem como uma justificativa. Ah, então ele não faz porque ele é tímido, ele não faz. Errei no processo de contratação. Pau que nasce torto dificilmente se endireita. Bota uma foto do compadre Washington lá quando você estiver contratando alguém. Então, dificilmente uma pessoa que não está adaptada vai se adaptar. A BTD lá tem um dado que a gente melhora uma pessoa após um treinamento em 20, em média, por cento, 30%. Mas imagina, eu estou melhorando ele 30, 20% numa habilidade. Se o conjunto, que é o comportamental, que é, sei lá, 80%, está desajustado,
provavelmente você não vai conseguir resolver esse problema, tá? E aí, ajude ele. Não é que você, trazendo a pessoa para o mercado novamente, está atrapalhando, está ajudando ele. Então, muito Então é a cuidado. tríade, né? A gente fala muito da tríade, né? Mentalidade, método e ferramenta. Pô, se o cara não tem a mentalidade, não adianta você ter o melhor método e as melhores ferramentas configuradas, como o tema da live. A mentalidade precisa estar alinhada, e a mentalidade tem que querer, né? Assim, Mas eu reforço, a pessoa pode ser tímida e pode ser um excelente vendedor, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se a timidez dela está bloqueando ela, limitando ela de ligar, limitando ela de falar, limitando ela de dar um preço, aí você treina, né? E você tem que desbloquear isso. Agora é uma ação da pessoa. Agora, se ela não faz, cara, para vender, precisa fazer A, B, C, D. Se ele não faz A, B, C, D, ele não está cumprindo as atividades da empresa. É igual uma indústria. Tu tem lá uma máquina que precisa ser configurada ou limpa de 3 em 3 horas, porque senão entope os filtros. Se o cara não vai lá e limpa de 3 em 3 horas, vai entupir os filtros, pô. Porra, ele pode ser melancólico, pode ser tímido, pode ser o que ele for. Ele tem que ir lá limpar a máquina. Então, as atividades de vendas não são opcionais. Não é para fazer quando você está feliz só, não é para fazer quando você bate meta, é para fazer sempre. Esse é o trabalho, né? É claro que quando você estiver motivado, você vai fazer mais. Mas o trabalho é você executar o que foi combinado, né? a gente tem, Flávio, um desafio eterno, tá? É óbvio que a gente falando aqui parece fácil, mas a gente tem um desafio eterno que é construir empresas é um desafio. Então, eu falo isso pro Mota, né? A gente visita muita empresa e a gente fala, essa empresa faz o que faz, mas certamente se ela muda de ramo, ela vai continuar boa, porque a engrenagem está funcionando. A gente teve, né? Um abraço aí pro ali, a gente teve lá na Ilute, que é uma empresa que faz venda de casamento, a gente falou isso, a gente falou, cara, tá aí um exemplo de empresa que faz, no caso, venda de casamento, mas ele poderia fazer qualquer coisa, porque ele conseguiu o setup tão bem feito das pessoas fazerem o que elas têm que fazer, que se tira casamento e põe, sei lá, jato, vai continuar, obviamente, né, turma? Pelo amor de Deus, não seja literal. Né? Tem todo um estudo de mercado, tem toda uma adaptação, mas o processo tá redondo. Então, Flávio, assim, cuidado para você não dar justificativas para coisas que não estão funcionando. As coisas têm que funcionar. Então, essa lâmpada que está acesa na minha frente, se ela tiver queimada e eu começar a deixar isso como um efeito natural, eu vou começar a tolerar coisas que vão começar a deixar a minha operação deficitária. Então, não tolerem, pessoal. Isso é. E não estou dizendo que você vai tomar medidas enérgicas e vai sair demitindo todo mundo. É só não tolerar. Se você trata isso como um efeito normal, eu tenho esse exemplo, eu tenho uma dor no pé que é constante e tal, cara. Vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Tem que ir no médico, tem que ir lá, tem que resolver, tem que fazer fisioterapia. Se você vai deixando, aquilo vai te tornando uma pessoa medíocre, né? No fim do dia, esse é o ponto. Verdade. Vem cá, a gente pulou a frase da live. Caraca, como assim, cara? A frase Que da uma... live. Pode ser uma sua, não precisa ser a que está no roteiro, não. Mas essa As é boa. espontâneas, as Essa espontâneas é são boas, essa é boa. boa, né? Essa é boa. Essa é boa. Contra dados não há sentimentos. E tem uma segunda moto que também está lá no meu feed, quem quiser postar, fica à vontade, que é, né, eu tenho CRM, não preciso que você conte sua história. Então, essa é boa. Né? Então, mas é verdade, porque aí lá vem os. Tamo junto, Flávio. Aí lá vem a galera, né, das ponderações. Sempre tem um ponderador lá no Instagram. Não, mas a história é importante, sem a história. Galera, vamos parar de aceitar as questões que não são importantes, cara. Pô, se tá no CRM, eu tenho tudo. Tudo, tudo. Tem o motivo de perda, tem porque que a reunião foi. Eu consigo, num bom CRM preenchido, saber exatamente o que aconteceu. Aí, se eu tenho experiência, eu sei os motivos, mas o que está lá é a fotografia. Então, o que que é a multa? A multa é uma fotografia com todas as informações do que aconteceu. Ah, mas é porque eu estava com vontade de ir no banheiro, porque eu estava. Beleza. Mas tá lá, pá, a foto, né, o horário, a rua, quem foi que passou.
Então, o CRM ele é a multa de trânsito. Se você não colocar a foto do carro, se não colocar a rua, o que que o infrator, né, infrator vai dizer para o Detran? Eu não estava lá. Não, não fui eu. Não, não era meu carro. Não, tem a foto, querido. Aqui, a placa, né, mais um pouco aparece você. Só não pode porque tem uma questão de direitos ali de LGPD. Mas vai ter, provavelmente, em algum momento, uma foto sua segurando o volante. Então, assim, não tolerem os fatos que estão dados como resultado do que foi feito. Esse é o ponto, nota. Boa.